YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática. E bom, meus amigos, vamos conversar da melhor forma possível, tá? Eu vou tentar trazer uma explicação bem clara e objetiva sobre as moedas pseudo-incusas, tá? Que são moedas muito raras e, evidentemente, valiosíssimas. Porém, contudo, todavia, no entanto, vamos aprender a identificar as moedas falsas, como essa que eu tenho em mãos, tá? E também essa outra moedinha aqui, de 25 centavos, 1995, eu vi rondando aí em algumas páginas, também como pseudo-incusa, e também não é, tá? Então eu vou trazer dois casos bastante populares e conhecidos em várias páginas, canais, enfim, como possibilidades de pseudo-incusa, mas eu vou fazer uma análise aqui com vocês e vamos aprender juntos a identificar o que é verdadeiramente uma pseudo-incusa, como é que esse erro acontece, por que é tão valioso, e uma vez que você sabe o que é, você vai conseguir identificar quando não for, tá? Então é uma coisa bem óbvia e objetiva. Bom, vamos lá, vamos começar aqui por essa moedinha mais antiga, de 1947, tá? As pseudo-incusas, elas são moedas basicamente assim, ó. Presta atenção nessa explicação que, mano, não tem como explicar mais fácil do que isso. Imagina que você tá carimbando um papel, tá? Você tá lá carimbando um papel lá com seu nome, com seus dados. E você carimba, tira o papel e carimba outro papel. Tira o papel, carimba outro, né? Você vai carimbando e vai tirando as folhas. Concorda comigo? Só que imagine que você tá carimbando lá os documentos, né? E você não tira o papel que você já carimbou, né? Então você carimba o papel e você, em vez de tirar o papel para carimbar o outro que está atrás, você não tira e você carimba por cima. O que que vai acontecer? No papel, nada, beleza. Mas se imagina isso nas moedas, tá? Você está cunhando as moedas, que é basicamente um carimbo em cima de um metal, e essa moeda que você acabou de cunhar, né, que você acabou de carimbar, você não tira ela do local e coloca outra moeda em cima, né, outro disco liso em cima. Então você carimbou, não tirou a moeda do lugar, você coloca outra moeda em cima, né, na verdade o disco liso em cima e carimba de novo por cima. O que que vai acontecer? Em vez do disco liso receber o carimbo, ele vai receber a pancada da outra moeda já cunhada. E é exatamente por isso que essa moeda vai sair com a imagem espelhada, galera. Exatamente. Né? Vai sair com a imagem ao contrário, né? No popular. Assim como vocês estão vendo aí na fotografia. Ou seja, o que é uma pseudo-incusa? É uma moeda que foi cunhada não pelo cunho, mas por outra moeda já cunhada, trazendo aí então uma moeda pseudo-incusa, ou seja, ela não foi cunhada, né? Ela foi falsamente cunhada por outra moeda e não pelo cunho ao qual deveria bater na moeda. Mano, se você não entendeu dessa vez o que é uma pseudo-incusa, eu realmente não tenho outras palavras para te explicar, porque é basicamente isso, tá? Agora, existem algumas variações, tá? Como assim variações? A moeda que não saiu do local, né? Que vai receber o cunho de outra moeda, né? A moeda cunhada uma por cima da outra, tá? Literalmente é isso. Às vezes ela não fica uma por cima da outra bem encaixadinho, às vezes fica um pouco mais pro lado, fica mais descentralizado, ou seja, fica fora do centro. E aí ela não vai ficar uma pseudo-incusa total, né? Vai ficar metade da moeda pseudo-incusa, né? Vai ficar um boné pseudo-incuso, por assim dizer, se você quiser preferir dessa forma. Então, assim, existem as pseudos mais diversas possíveis e às vezes esse erro acontece mais de uma vez, tá? O que vai fazer com que o disco crie basicamente um buraco ali no disco, né? Ele vai afundar, porque bateu uma vez, bateu duas vezes, bateu três vezes, e aí a moeda realmente vai criar um buraco ali no centro. Então, assim, são variações desse erro, né? Lembrando que a pressão na qual essas moedas são cunhadas é uma pressão muito alta, muito forte. Mas a gente não tá falando aqui de carimbar papel, né? Eu dei o exemplo ali só para que você veja o que acontece nas moedas, tá? Então, basicamente, se você ler os dois manuais com erros de Edil Gomes, você vai ver exatamente essa explicação.
as moedas pseudo-incusas são moedas que foram cunhadas por outra moeda batendo em cima delas, atrapalhando que o cunho batesse. Por que que essa daqui é falsa? Porque você vê claramente que as características não são de outra moeda, tá? Você consegue perceber que são totalmente diferentes, tá? A pseudo-incusa, ela ficaria com as mesmas características, né, do design, porém invertidas, né? Espelhadas, melhor dizendo. Essa outra peça aqui, por que que ela não é uma pseudo-incusa também, se o desenho está igual, né? Diferente da primeira. Aqui o desenho está igual. Por que que não é uma pseudo-incusa? Mano, vê só, presta atenção. O disco aqui, realmente, ele tá danificado, né? Você percebe que o disco, ele foi danificado e o cunho que bateu em cima do disco, ele tá perfeito. Ou seja, o cunho bateu no disco que já estava danificado. Porque se o disco tivesse sido danificado depois da cunhagem, o design também seria prejudicado. Concorda comigo? Ou seja, se eu coloco uma figurinha num papel riscado, né, a figurinha vai ficar bonitinha, perfeita. Agora, se eu boto a figurinha e eu danifico o papel, a figurinha também será danificada, tá? Eu estou usando exemplos bem fáceis de serem entendidos aqui. Ou seja, o desenho aqui não está danificado porque o disco já estava danificado antes do processo de cunhagem, tá? Então isso aqui, na verdade, é um disco quebrado ou um disco rachado, um disco danificado. Beleza, é um erro muito legal, é um erro muito bacana, mas, como eu já expliquei, não tem nada a ver com uma pseudo-incusa, tá? O fato do disco estar danificado e o desenho estar perfeito não tem nada a ver com incusa. Acontece em alguns casos, esse aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. São discos defeituosos, tá? Ou seja, o cunho ele foi, né, colocado no disco quando o disco já estava danificado. Por isso que o desenho tá perfeito, né? Você consegue ver o desenho perfeito. Por quê? Porque esse problema do disco foi antes do desenho ser colocado, por assim dizer, tá? Eu tô falando bem simples mesmo para que seja entendido, né? Às vezes a gente usa termos muito técnicos e fica mal compreendido, não há comunicação. Não adianta falar bonito, falar técnico se não há comunicação. A ideia do vídeo é realmente explicar, tá certo? Então, basicamente é isso. Imagina aí que você tem um papel todo riscado e você coloca em cima desse papel uma figurinha. A figurinha não vai ficar danificada como o papel, porque ela foi colocada depois, tá? E ao passo que, se você coloca a figurinha no papel e depois você danifica esse papel, a figurinha também ficará danificada, tá certo? Então, como você identifica um disco defeituoso? Quando a figurinha tá perfeita, né? Olha, você vê que todo o desenho tá perfeito, né? Não tem, olha, esse aqui, por exemplo, tá perfeito o desenho, só que o disco já tá todo danificado, né? Ou seja, o carimbo foi colocado, né? O cunho foi batido, mesmo o disco já estando defeituoso, beleza? Então, esse processo aqui é muito bacana também, é muito raro, difícil, valioso, mas são coisas completamente diferentes, tá? Eu espero que tenha ficado claro de uma vez por todas o que é uma pseudo-incusa, o que é um disco quebrado. Ambos os erros são extremamente valiosos, extremamente difíceis de serem encontrados. Já, Alisson, quanto? Mano, olha, eu não gosto de ficar chutando valores, porque o valor vai depender do estado de conservação, da data da moeda, da gravidade do erro, da expressão do erro. Ah, é um erro discreto, é um erro aqui pequenininho, é um erro, vai ter um valor pequeno, né? Agora, não, é um valor, nossa, um erro gritante, né? Você consegue ver claramente, não é nada sutil. É claro que o valor vai ser maior, né? E o estado de conservação, MBC, circulante, flor de cunho, né? Sim, às vezes o cara acha uma moeda dessa no sachê, flor de cunho, novinha, perfeita. Então assim, mano, o valor vai variar muito de todos esses fatores. Não adianta eu ficar arrotando aqui valores como muitos fazem sem nenhum critério de avaliação técnica, sem julgar estado de conservação. O estado de conservação tem que ser avaliado mesmo. Existem alguns testes para se fazer para se fazer estado de conservação avaliado, certificado. Então, não vou ficar arrotando valores aqui, mas pode valer uma grana muito boa
dependendo do estado de conservação. Grana muito boa quanto, Charles? Né? Vocês querem saber valores. Mano, eu já vi pseudo Incusa, cara, de 3 mil reais, 4 mil reais. Né? Já vi discos quebrados por 600, 900. Então varia muito dependendo da expressão do erro e do estado de conservação, tá? Se você ainda ficou com alguma dúvida, que é normal, tá? Deixa no comentário, eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Se eu expliquei bem, né, deixa no comentário aí também. Poxa, Jalisson, valeu, agora eu entendi o que é uma pseudo-incusa, agora eu entendi o que é um disco quebrado, muito obrigado, para eu ter esse retorno de vocês também, se a explicação foi boa, se eu preciso melhorar os meus exemplos, né? Eu dei exemplo do papel, enfim, deixa no comentário aí a tua opinião e a tua participação. Valeu e eu te espero no próximo vídeo.